Mateus, capítulo 14, verso de número 22 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Fala, Senhor, com cada um de nós que aqui estamos. Senhor, precisamos aprender, Senhor, de Ti um pouco mais. Todos os dias nós aprendemos a cada instante. Senhor, e esse momento que seja um momento especial. Seja um momento que os nossos corações, que a nossa mente, que o nosso ser, Senhor, esteja concentrado em ouvir a Tua palavra, em ser ministrado por ela. Senhor, porque a Tua palavra cura, liberta, transforma, restaura, transforma a vida, Senhor. Por isso, Senhor, vem sobre as nossas vidas, Senhor, e faze o que Tu queres. Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, e nós chamamos a Tua presença para perto de nós. Fala conosco, é o que te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido por muitos irmãos, o momento que Jesus, ele anda sobre o mar. E esse texto nós nos deparamos com os discípulos de Jesus, enfrentando ondas bravias. Vemos os discípulos de Jesus enfrentando ventos contrários. Muitas pessoas que já ouviram esta palavra, já leram, muitos pregadores trabalham com a tempestade. Embora existam ventos, a gente consegue imaginar, conjecturar que um cenário de ventos fortes, um cenário de um mar bravio, provavelmente poderia haver uma tempestade. Mas o texto não diz. Se você for em Marcos, se você for em João, nenhum dos textos ele traz a menção da tempestade. Então, apenas para a gente se situar, porque às vezes a gente trabalha muito, né, com o texto, e nós temos aprendido muito isso, né, nos estudos bíblicos, que a gente precisa se ater àquilo que o texto diz. Então o texto, ele não deixa claro, ele não fala sobre tempestade, fala sobre um vento forte, e a consequência do vento forte é que as águas do mar, elas estão bravias, elas estão ali fortes e implacáveis com os discípulos. Agora, um outro ponto que é importante frisar, e que eu quero reforçar para vocês nessa noite, é que os discípulos de Jesus, eles só vão enfrentar essas ondas bravias. Os discípulos de Jesus, eles só vão enfrentar ventos contrários, por um motivo apenas: por obedecerem à voz de Jesus. Eles só estão enfrentando dificuldades agora, porque eles estão obedecendo uma ordem de Jesus de atravessar o mar.
Então, a primeira coisa que você precisa começar entendendo nessa noite, é que mesmo servindo ao Senhor, mesmo debaixo de uma ordenança do Senhor, mesmo debaixo de uma direção de Deus, não quer dizer que você não vai enfrentar problemas, não quer dizer que você vai enfrentar lutas, e muitas vezes muitos se desesperam, e quando começam a enfrentar lutas, eles acham que estão em pecado, que estão pecando. O que eu falhei, o que eu fiz, meu Deus, eu fiz o que eu fiz. Mas muitas vezes, e nós vamos aprender, é que as dificuldades, elas também são pedagógicas para as nossas vidas. Muitas vezes as dificuldades que se levantam, elas vêm para nos ensinar, ela vem para enxergarmos, como nós acabamos de cantar, a bondade de Deus. Em todo tempo, nós cantamos, Ele é fiel em todo tempo. Então quando a gente canta que Ele é fiel em todo tempo, não é apenas no tempo de bonança, amém? Mas também é nos tempos de dificuldades, também são nos tempos de lutas. Ele é fiel e nós podemos ver a bondade de Deus. É interessante que Jó, quando ele vai passar pela mais diversa onda da vida dele, né, a dificuldade, o mar se torna totalmente bravio para ele, porque ele perde tudo, mas ainda assim ele consegue enxergar a bondade de Deus. Ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos hoje, né, o Senhor quer que nós tenhamos essa fé, a fé que não olha simplesmente para a conquista, mas olha para a vontade de Deus, para a bondade de Deus, em qualquer que seja a circunstância. E a Bíblia vai dizer que esses homens, eles estão lutando contra a força do vento, e por mais que se esforcem, por mais que eles tentem, está muito difícil. A Bíblia diz que o vento está contrário a eles, então eles estão remando contra o vento, eles querem ir para frente, mas o vento está empurrando para trás. E as ondas do mar vão se mexendo e fica aquele mar bravio, e são 12 homens no meio de uma ventania, de uma situação complicada, e agora aparentemente sem saída. E a gente pode entender aqui que quando o assunto são ventos contrários, quando o assunto são dificuldades, nenhum de nós, eu quero reforçar isso, nenhum de nós que aqui estamos, está imune aos ventos, às dificuldades, aos problemas, às lutas. Todos nós enfrentaremos ventos contrários. A questão não é quando você enfrentou, vai chegar algum momento, se não chegou ainda, esteja preparado, vai chegar. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então não é simplesmente o pastor que está falando que vai chegar. Se o pastor está profetizando, eu não estou profetizando nada. Eu estou dizendo aquilo que Jesus disse: no mundo nós teremos aflições. Então a gente precisa estar preparado. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor, porque o que mais nós vemos é muitos cristãos, na hora que chega a luta, na hora que chega a dificuldade, o que ele faz? Ele vai embora. Porque muitas vezes, aquilo que é pregado, o evangelho que é apresentado a ele, é que ele não vai ter dificuldades, ele não vai ter problemas. É só vitória. Então por isso que muitas pessoas vão se esfriando, vão se enfraquecendo, porque na hora que vem a luta, na hora que vem o problema, a fé dele não está firmada em Cristo. A fé dessa pessoa não está firmada no Senhor. Mas o que o Senhor quer é que nós escutemos o evangelho, que sim, nós teremos aflições, mas nós venceremos todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Então, as dificuldades, os problemas, eles chegam, e muitas vezes eles chegam sem aviso, não é verdade? Não dá tempo de a gente se prever o que vai acontecer. Pega de surpresa. É de manhã e a gente é pego muito de surpresa, né? Você acorda pela manhã, tá aquele calorão, e às vezes você vai voltar no final do dia, tá um frio terrível, pode estar até chovendo e ventando. E você fala: meu Deus, o tempo mudou assim, estava um calorão, como que pode ter mudado assim? Então, as dificuldades, eu estou exemplificando para você entender, às vezes surgem sem aviso, te pega de surpresa, te pega sem um agasalho, te pega desprevenido. Então, fugir ou controlar estas crises, muitas vezes está além da nossa capacidade, a gente não consegue prever. Algumas a gente consegue prever, mas grande parte a gente não consegue.
A gente não consegue prever e estar ali já naquele momento preparado, já com a solução, já como resolver. Mas nós também podemos entender nessa noite que cada tempestade que vem, ela também vai trazer consigo lições que Deus deseja nos ensinar. Amém? Agora, quantos já experimentaram tempestades? Eu creio que, se não todos, talvez 85% desta igreja já passou por dificuldades, já experimentaram os ventos fortes que chegam na sua casa, em todas as áreas da sua vida, em tantas situações. Quantos que já se viram lutando no meio de um mar bravio e você estava tudo tão bem, estava tudo tão tranquilo, mas de repente você se vê no meio de uma situação que você fala assim: meu Deus, como eu vim parar aqui? Como eu vim parar no meio dessa situação toda? Todos nós enfrentamos momentos assim, e muitas vezes podem parecer, situações, problemas, ventos contrários que parecem que não querem acabar. Você fala: meu Deus, como isso vai acabar? Vem um problema, depois vem outro, depois vem outro. Contudo, eu quero dizer para você que há boas notícias para nós nessa noite. Embora as tempestades elas não sejam agradáveis, os ventos fortes não sejam agradáveis, as ondas bravias não sejam agradáveis, elas também geram benefícios para nós. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 28, vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hebreus capítulo 12, verso 11, vai dizer: nenhuma correção no momento parece ser motivo de alegria. Então muitas vezes a gente vai ser corrigido, vai ser ensinado pelo Senhor. E como o Senhor vai poder nos ensinar? Na dificuldade. É quando vai passar o problema. Então nenhuma correção no momento parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Contudo, depois produz o fruto pacífico da justiça para aqueles que são exercidos por ela. Então, muitas vezes, as situações que se levantam, elas vêm para querer nos derrubar? Pode ser que sim, mas muitas vezes, e grande parte, ela vem para testar a nossa fé, para que nós possamos olhar para Jesus, firmar os nossos olhos em Cristo, fixar, como a palavra de Deus diz: fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. É olhar para Jesus e saber que o quê? Que Ele estará conosco. Então a gente vai aprender hoje, quero ser bem sucinto, que até mesmo nos ventos contrários, até mesmo nos mares bravios da vida que nós enfrentamos, existem conquistas valiosas para aqueles que são filhos de Deus. Eu não sei que tipo de problema você pode enfrentar hoje, que você poderá enfrentar, ou que você está enfrentando, eu não sei, mas o Senhor conhece. Mas eu quero dizer para você, e Deus te trouxe aqui para reforçar para você, que o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. Então que você creia, que você confie, porque no tempo certo haverá livramento do Senhor. No tempo que nós entendermos o processo, haverá livramento do Senhor, e a mão do Senhor estará conosco hoje. Então eu não quero que você olhe para os problemas com a perspectiva simplesmente negativa, mas eu quero que você olhe com uma outra perspectiva hoje, os problemas e as dificuldades que surgem para você. Então o primeiro ponto que eu quero deixar para você, uma outra perspectiva de olhar, é que os ventos contrários, olhe os ventos contrários como meios para Deus se manifestar. Ventos contrários como meios para Deus se manifestar. Versículo 25 diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então qual é o veículo que Deus vai utilizar para se manifestar? Ele vai usar o mar. O mar foi o veículo utilizado pelo Senhor para se manifestar a eles, para se revelar a eles. E da mesma forma, Deus, Ele opera em nossas vidas. Então, o que quer dizer isso para nós? É que dentro do teu problema, da tua situação, esse vai ser o veículo que Deus, Ele virá para se manifestar diante de você. É dentro dessa situação que Ele vai vir. Ele virá e Ele vai operar em nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus vai até eles na quarta vigília da noite. Então, vai ser mais ou menos por volta de 3 horas da manhã e 6 horas. A quarta vigília vai ser entre 3 e 6 horas. Então 3 horas da manhã é a hora mais escura da noite. Então Jesus,
ele se manifestou, isso me chamou muita atenção, porque ele se manifestou no meio da escuridão. Jesus se manifestou onde você não conseguia mais enxergar um palmo à sua frente. Jesus está se manifestando aos seus discípulos neste momento. A Bíblia diz que ali ele veio andando sobre as águas. Talvez você chegou aqui, talvez você está passando por um momento, por um período de escuridão essa noite. Um período que talvez você está andando, mas você não consegue saber o que vai acontecer daí a pouco. Você está caminhando, mas você não sabe o que vai acontecer. E a sua pergunta talvez hoje seja: onde está Jesus? Onde o Senhor está no meio de tudo isso? Quantos já passaram por dias sombrios? Quantos passam? Quantos estão passando por dias sombrios na tua vida? Mas eu quero dizer algo para você, algo que vai encorajar a tua fé hoje. Mesmo na escuridão, Deus se manifesta. Jesus vem aos discípulos na quarta vigília da noite. Jesus veio no meio da situação. Hebreus capítulo 13, verso 5, Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer: não te deixarei, nem te desampararei. Eu gosto muito do que Jesus fala para nós. Ele fala: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele está com você onde quer que você esteja, meu irmão. Aonde quer que você esteja, aonde quer que esteja acontecendo uma situação, Jesus, ele está ali com você, mesmo nas horas mais tenebrosas da sua vida. Eu quero dizer: ei, Deus, ele se manifesta com poder sobre a tua vida. Ele continua sendo o Senhor e ele mantém o controle sobre a sua vida. Salmo 139, versículo 5. Olha que coisa linda, a palavra de Deus vai dizer: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde escaparia eu? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Olha que coisa linda agora, e Deus está falando para você hoje: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus está falando para você, mesmo nas mais diversas situações da tua vida, mesmo quando tudo estiver escuro, Deus fala para você: a luz dele, ele é a luz do mundo. Ele falou: eu sou a luz do mundo. E Jesus, ele vem até o encontro, e no meio da escuridão você vai se encontrar com ele. No meio das dificuldades, Deus, ele virá ao seu encontro. Pode parecer que não tem saída nenhuma, mas Deus fala para você: ei, eu vou andando no meio dos teus problemas, eu vou andando no meio das tuas dificuldades, e não existem trevas para mim, porque até as trevas se tornam luz, até as trevas se tornam dia. Mesmo nas horas mais sombrias, Deus, ele está conosco, ele não está oculto. A presença dele não está oculta, mas ele está presente, ele está lá. Deus está falando para você: ei, mesmo no teu problema, na tua luta, quando você chora no teu travesseiro e ninguém vê, ele está vendo, ele contempla o teu clamor, ele contempla a tua oração. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está do teu lado. Talvez quando as lâmpadas se apagam dentro da tua casa, e você talvez comece a falar com o Senhor, ele fala que ele está ali, ele está ouvindo o teu clamor, e a luz dele vai transbordar sobre a sua vida. E a Bíblia nos reforça: Jesus está se manifestando no meio da tempestade, no meio das lutas que você estiver enfrentando, no meio das horas mais escuras, no meio dos problemas que você fala: Senhor, são insolúveis para mim. Mas Deus, ele fala: não há nada impossível. Os discípulos, eles estão ali lutando pela vida. Marcos capítulo 6, verso 48, relata que eles estão remando com dificuldade. Isso quer dizer que eles estavam lutando contra os ventos fortes. Eles estavam lutando contra o mar bravio.
E eles saem, e eu quero que você entenda isso, eles saem antes do anoitecer. Então eles estão saindo antes das 18 horas, 6 horas da tarde. Quando Jesus fala assim, olha, vamos atravessar, vocês vão atravessar para o outro lado, vão na frente, depois eu alcanço vocês. Então é 6 horas da tarde, Jesus está se manifestando a eles, vamos lá, entre 3 e 6 da manhã. Então, no mínimo, eles estão remando há quantas horas? 9 horas. Eles estão há 9 horas remando, e possivelmente agora eles estão temendo por suas vidas. Porque para pensar, enquanto nós estamos descansados, ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, nós estamos descansados. Então a gente consegue combater de uma certa forma. Mas conforme vai passando o momento que a luta ela continua, ela se estende, nós começamos a nos sentir cansados. E esse é o grande problema muitas vezes. Nós começamos a cansar. E a Bíblia então nos mostra que os discípulos agora eles estão nessa situação. Eles já estavam à beira da desesperança, eles estão se sentindo perdidos, está tudo escuro. Já era para ter chegado, já era para ter acontecido alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus então ele veio andando sobre as ondas que estão bravias. Eu quero dizer para você, existem momentos que vão parecer que você está perdendo a batalha. Vai parecer que, sabe, as dificuldades estão tão difíceis para você que você está sendo vencido por elas. No entanto, eu quero que você se lembre nessa noite, que o mesmo Deus que está com você nas vitórias, que controla as suas vitórias, que tem o controle das suas vitórias, é o mesmo Deus que também governa sobre os mares bravios, é o mesmo Deus que também governa sobre os ventos contrários, é o mesmo Deus que governa sobre as tempestades que estão sobre a tua vida. Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o domínio das coisas, Ele está com você. Quando tudo parecer sombrio, olhe para Jesus. Quando tudo parecer difícil, Ele irá se revelar a você. Mas você precisa crer. Talvez Ele pode não impedir que você enfrente as ondas bravias. Talvez Ele pode não impedir que você enfrente ventos contrários. Mas Ele promete protegê-los no meio deles. Em Daniel a palavra do Senhor vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não impediu que eles entrassem na fornalha. Deus poderia, porque eles foram fiéis. Eles não deixaram de glorificar a Deus. Eles não se ajoelharam diante de uma estátua. Mas eles confiaram no Senhor, eles creram no Senhor e estavam dispostos a entregar as suas vidas em libação, em oferta a Deus, honrando ao nome do Senhor. Mas o que acontece é no meio daquela prova, é no meio daquela fornalha que Deus se manifesta no meio deles. E a consequência é que aqueles que estão à volta, eles conseguem enxergar que no meio da dificuldade Deus opera, que no meio dos problemas Deus se manifesta e Ele é Deus. Ele é Senhor. Então muitas vezes, meu querido, você vai passar pelas situações, mas eu quero dizer para você, eu quero declarar sobre a tua vida hoje, que mesmo nos problemas, nas dificuldades, é uma oportunidade para que Deus Ele honre a sua fé, e aqueles que estão à sua volta, não é porque eles vão ficar calados, não, é porque eles vão ver a manifestação de Deus, e eles temerão e tremerão diante do Deus vivo, e saberão que existe Deus sobre a tua vida, e saberão que existe um Senhor que opera sobre você. Aqueles discípulos, eles temiam o mar revolto, eles temiam um problema agora, e foi exatamente o veículo que Deus vai usar, é o mar, é no meio daquela dificuldade, Jesus, Ele vai usar, e Ele não vai estar minimizando a intensidade daquele mar bravio. Jesus não está minimizando a intensidade do vento que era contrário. Mas quando Jesus ele vem andando sobre as águas, Ele está dizendo e manifestando a grandeza dEle. Ele está dizendo que o vento forte não pode tocá-lo,
O vento contrário não pode empurrá-lo para trás, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Enquanto os discípulos estão lutando bravamente, 12 homens, lutando contra um vento que empurra eles, Jesus vem caminhando sobre as águas, Jesus vem caminhando sobre um mar bravio, e eu creio que enquanto Jesus, aonde Jesus passava, o mar se acalmava, porque Ele é o Senhor, Ele tem domínio de todas as coisas. Jesus não precisa liberar uma palavra, porque Ele é o vento impetuoso que domina sobre todas as coisas. Ele é o vento dos ventos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que faz o céu e a terra tremer. Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Então quando Ele vem caminhando sobre as águas, o vento não pode contra Ele. O vento é só uma brisa suave que passa para Ele, porque Ele é Senhor, porque Ele é Rei, porque Ele é soberano, e Ele supera a fúria de tempestade, Ele supera a fúria de vento, Ele supera o mar bravio, porque Ele é Senhor. E nós precisamos crer nisso. Essa continua sendo a mensagem para nós. Não importa o desafio, não importa os problemas, lembre-se que Jesus, Ele é superior às tempestades, Jesus é superior às ondas, Jesus é superior aos ventos. Mas nós precisamos esperar, nós precisamos ser pacientes, porque Ele vai aparecer no momento certo. O nosso problema é que quando começam as situações, a gente já quer que Deus resolva de imediato, porque nós somos assim. Nós somos imediatistas, queremos resolver, queremos fazer, queremos que aconteça. Mas as dificuldades são oportunidades que o Senhor nos dá de sermos pacientes, porque nós não podemos fazer nada. Enquanto nós podemos fazer, enquanto o nosso intelecto nos ajuda, enquanto nós estamos descansados, nós tentamos de todas as formas. Porque essa é a nossa característica. Mas quando perdemos as forças, nós começamos a gritar. Eu gostava muito, ainda faço de vez em quando com a Beca, fazia muito com o Felipe, eu gostava de brincar com ele de preso. Então, eu ficava deitado na cama com ele, eu colocava a minha perna em cima dele, colocava o peso para que ele conseguisse sair. E ele era pequeno, e ele, muitas vezes ele tentava empurrar minha perna, ele tentava fazer e tal. Enquanto ele tinha força, ele tentava, aí quando não dava, ele já começava a falar assim: está doendo, pai, está doendo, eu não estou mais aguentando, eu estou não sei o que. A Beca então, tadinha, a Beca já grita para a mãe. E às vezes vinha a mãe brava: você está fazendo, está judiando da menina. Aí eu soltava, dava 1 minuto, pai, faz de novo. Porque ela recuperou as forças. Então agora eu quero tentar de novo. Esses dias ela veio para mim e falou assim: pai, vamos brincar de preso de novo? Eu falei: não, filha, já deu. Mas eu quero dizer com isso, com esse exemplo, é isso: enquanto nós temos força, a gente vai tentando lutar, mas quando a gente vai perdendo ela, a gente começa a se desesperar. Então estou dando esse exemplo porque é isso. Então minha filha, quando ela começa a ver que não dá mais, ela começa a gritar desesperada, porque ela não tem mais forças. Ela cansou. E o problema de nós é esse: quando nós cansamos. Mas Deus está falando que quando você está cansado e oprimido, você recorre a Ele e Ele vem ao teu socorro. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é aquele que vai aparecer no momento certo. Então quero dizer para você que aquilo que você teme, ele pode se tornar o veículo pelo meio de qual Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Talvez é dentro dos problemas que Deus vai se manifestar. É ali que Deus ele vai trabalhar e vai fazer um milagre. Para o apóstolo Paulo, por exemplo, Deus utilizou um mar bravio para ele, representado pelo espinho na carne, para se manifestar na vida dele, para que ele enxergasse que o quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. E ele sabia que tudo era pelo Senhor. Então, muitas vezes, entenda isso, os problemas, as dificuldades, são um meio pelo qual o Senhor vai nos atrair para mais perto dele. O meio pelo qual nós vamos fixar os nossos olhos em Jesus. É engraçado, porque parece que é exatamente nos problemas que a gente mais liga-se no Senhor.
Parece que são apenas nas dificuldades, no deserto, que a gente se liga mais com o Senhor. Parece que quando tudo está bem, a gente já não se importa tanto. E muitas pessoas agem assim. Já foi falado aqui, né? A pastora uma vez citou um testemunho de alguém que falou: eu não preciso ir mais na igreja porque Deus já resolveu todos os meus problemas. Que a gente não espere as dificuldades, que a gente não espere os problemas para estarmos ligados com Ele. Mas entenda que também as dificuldades, elas estão projetadas para o nosso bem. Segundo ponto que eu quero deixar para vocês: os ventos contrários. Enxergue os ventos contrários como encorajamento e experiência para você. Os ventos contrários como encorajamento e experiência. Quando Jesus, ele caminha sobre as águas, os discípulos não reconheceram ele de imediato. Eles pensaram que é um fantasma e gritaram de medo. E quando a gente olha e lê o texto, a gente fica imaginando, 12 homens barbados, crescidos, gritando com medo de fantasmas. Mas mais uma vez eu quero reforçar isso para vocês. Entenda o contexto. Eles estavam remando desde as 6 horas da tarde. Eles estão cansados, e quando nós estamos cansados, até aquele que se acha tão forte, ele começa a se desesperar. Então os discípulos, eles estão desesperados, mas Jesus, ele vem com a mensagem de paz. Jesus é tão lindo, né? Eu fico imaginando, acho que talvez se fosse eu andando sobre as águas, eu ainda ia tirar um baratinho dos discípulos, ainda ia brincar com eles um pouquinho. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso. Jesus não faz isso. Jesus, ele já grita para eles: tenham bom ânimo. Então Jesus, ele vem com a mensagem de paz. E às vezes no meio da nossa guerra, tudo que a gente precisa é ouvir uma mensagem de paz. Tudo que nós esperamos ouvir de alguém é uma mensagem de paz. E não, tem pessoas que já aconteceu com você, você está com um problema, aí você vai contar para outra pessoa, que você acha que ela vai trazer uma palavra para você, para que ela se desespera com você mais ainda. E aquilo que era para trazer um alento para você fica pior, porque aí ficam 2 desesperados. Mas Jesus vem com uma palavra de paz, ele diz: tenham bom ânimo. Jesus diz algo poderoso. Jesus, ele diz: sou eu. Jesus diz palavras encorajadoras: não tenham medo. As tempestades nos revelam o caráter de Jesus, nos revelam quem Ele é, e é notável que mesmo enfrentando aquela mesma situação, Jesus diz para eles terem bom ânimo. Às vezes nós somos impacientes com as dificuldades dos outros, não é verdade? Às vezes a gente vê uma luta, a gente vê uma prova de algum irmão, e a gente fala assim: esse daí, tadinho, nossa, isso aí não é nada, isso aí, tudo que a gente precisa de uma palavra de ânimo. Mas o que a pessoa fala: não, isso aí não é nada, não liga não, isso aí é bobeira, isso aí vai passar. Mas não é isso que a gente espera ouvir. A gente espera ouvir uma palavra de ânimo. Não estou dizendo que quem fala isso, isso é bobeira, vai passar. Não quer dizer que ela não quer te animar, mas não é a palavra certa. Tanto que Jesus, ele fala: tenha bom ânimo. Jesus está andando, para pensar, Jesus está andando sobre aquela situação que para eles é terrível. Mas Jesus fala assim: tenha um bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Jesus é aquele que pode nos conceder paz no meio das nossas guerras. Jesus é aquele que pode nos conceder paz no meio das ondas bravias. Essa paz é mencionada em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz a gente precisa. E é uma paz que somente Deus pode dar, é uma paz que o mundo não dá, irmãos. É a paz que excede, que vai além do entendimento humano. Você fala assim, é um momento que quem nunca passou por isso, você está passando por um problema tão difícil, e você fala assim: nossa, eu estou passando com tanta paz, eu não sei de onde vem essa paz. Porque era para eu estar desesperado? Era para eu estar aflito?
Mas essa é a paz de Jesus. Quando nós estamos firmados no Senhor, a gente recebe essa paz que vai além do entendimento humano. E a gente fala, eu sei, eu confio no Senhor, porque os meus olhos estão fixos em Jesus. Deus está falando para você hoje, começa a olhar mais para Ele. Ao aparecer aos discípulos de Jesus, Ele está declarando enfaticamente, sou eu. Isso ecoa com outras declarações. O que Jesus ele vai dizer em muitas ocasiões? Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Essa afirmação significa ânimo. Deus está presente. E se Deus está presente, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Jesus, Ele é o grande eu sou, e Ele detém todo o poder na terra. Então quando Ele diz sou eu, Ele está dizendo eu sou. A Bíblia vai dizer que quando vem lá os oficiais do sumo sacerdote para prender Jesus, e eles vêm atrás de Jesus, Jesus fala assim, sou eu que vocês procuram, eu estou aqui. Quando Jesus fala sou eu, eles vão para trás e caem, porque Ele tem poder. O eu sou tem poder. E quando Jesus está dizendo eu sou, não temas, sou eu estou aqui, tenho todo o poder. Quando Jesus Ele chega, meu amado, pode ficar tranquilo, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, porque a vitória chegou para você. Quando Ele está presente, quando Ele se manifesta, meu irmão, céus e terra serão abalados, a palavra de Deus vai ser derramada, a bênção do Senhor vai chegar e vai acontecer. E Jesus está dizendo, sou eu. Sou eu. Quando a gente sabe disso, a gente consegue encontrar paz no meio das tribulações. Jesus também dá uma ordem aos discípulos, não tenham medo. Literalmente Ele está dizendo, parem de ter medo e tenham coragem. Postura agora, porque agora eu cheguei. Agora a coisa vai mudar. Se conseguirmos entender, se conseguirmos nessa noite compreender que Deus controla todas as áreas da nossa vida, se conseguirmos entendermos que Ele é Deus, que Ele possui todo o poder, meu irmão, então a gente vai confiar plenamente nele. Porque a gente vai viver o que a gente canta no louvor, não tenho medo, a minha fé firmada está. Será que Deus Ele tem o controle de todas as áreas da tua vida? Enquanto houver alguma área da tua vida que você não entrega para Ele, então você vai continuar tendo medo, porque existe algo que você está controlando. Enquanto você continuar controlando algo na tua vida, enquanto você continuar sendo o Senhor dessa situação, quando vir o problema, quando vir a prova, quando vir a circunstância, você vai cair e vai fraquejar. Mas quando você verdadeiramente entregar todas as coisas para o Senhor, você confia nele. É como o apóstolo Paulo, que mesmo depois de apedrejado, jogado para fora, dado como morto, ele se levanta e entra para a cidade novamente, porque ele não tem medo, a fé dele está firmada no Senhor. E é essa fé que nós temos que ter, confiarmos no Senhor. Mas aí quando Jesus Ele se manifesta, quando Jesus começa a andar, a ouvir que era o Senhor, então Pedro ele vai se expressar, e ele expressa o desejo de ir até Jesus para caminhar sobre as águas. E é algo interessante, que uma das coisas que nós precisamos começar a ter, e eu não vou conseguir falar na íntegra aquilo que a minha esposa compartilhou comigo enquanto eu ministrava a ela, mas é interessante que a primeira coisa que nós precisamos, vamos pensar com a lógica. Quando Pedro fala assim, Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter com o Senhor. Pedro não está literalmente raciocinando, porque vamos lá, as ondas ainda estão bravias, ainda o vento está rolando, está pegando, e ainda tem um fator crucial, tem as águas. Então, se a gente for pensar racionalmente, é impossível o que Pedro está pedindo. Pedro está pedindo para ir até Jesus. Não tem como ir. Ele está lutando, até agora ele estava lutando contra as ondas bravias, contra o vento contrário. Aí Jesus está andando sobre as águas. Como que ele vai chegar? Como que ele vai andar sobre as águas? Mas eu entendo que a primeira coisa dentro, ainda que seja impossível, e parece até ser louco quando a gente parar para pensar, nós precisamos começar a manifestar o desejo para que Deus possa agir. Às vezes a gente não expressa nenhum desejo, às vezes pode parecer louco, mas a gente tem que querer, a gente tem que desejar.
Davi desejou construir uma casa para o Senhor. Talvez do jeito doido dele, ele ia fazer de alguma forma. Até Deus fala assim: opa, eu vou ter que descer e falar: olha, Davi. Mas ele expressa o desejo. O problema é que às vezes a gente não expressa desejo nenhum. O que você quer fazer? Eu não sei. Mas aí o que você acha? Eu não sei. Se você não expressa nem desejo, como que Deus vai manifestar alguma coisa? Como você espera que Deus se manifeste? Eu quero ser usado pelo Senhor. O que você quer fazer? Eu não sei. Você tem que desejar. Pedro, numa atitude impulsiva, sendo Pedro, mas ele fala: Senhor, eu quero andar, eu quero ir até o Senhor, eu quero ir até o teu encontro. E o melhor, Jesus então fala assim: Pedro, é isso que eu quero. Eu estou manifestando a minha graça agora. É no meio da situação, é no meio do problema que eu estou fazendo agora você ter experiência comigo. Então Jesus ele vai dizer: vem. Então Pedro ele se levanta e ele caminha sobre as águas. Mas entenda algo, Pedro não caminhou sobre as águas porque ele falou assim: eu vou me levantar e eu vou. Ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Então entenda algo, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos é sobre a palavra de Deus, é sobre a direção de Deus. Não adianta você querer fazer na força do teu braço, mas é sobre a direção de Jesus. Então Pedro caminhou sob a palavra de Jesus. Jesus está usando o vento contrário, as ondas bravias, como meio para fortalecer a fé de Pedro. E Pedro então ele vai dar alguns passos. E nós sabemos, não dura muito, porque em determinado momento Pedro tira os olhos de Jesus. Ele não está mais com os olhos fixos em Jesus. Ele talvez comece a vislumbrar: nossa, eu estou andando sobre as águas, olha, mas espera aí, pensando bem, mas o vento está contrário, espera aí, mas as ondas estão bravias, espera aí, eu estou sobre as águas. Quando ele olha isso, então ele começa imediatamente a afundar. Porque ele cai em si, ele começa a olhar, agora ele começou a raciocinar. Mas Jesus não quer que nós andemos por aquilo que nós vemos, mas Ele quer que nós andemos por aquilo que nós cremos. Deus nos chama para nos movermos sobre as águas. E essa é a experiência que Ele quer dar para nós, olharmos para Jesus. Precisamos olhar para Ele. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Mas ainda assim, Pedro tinha uma história que os outros no barco não tinham. Porque a gente só fala assim, a gente esquece de uma coisa, né? A gente fala assim: não, o Pedro, quando ele se levantou, ele andou sobre as águas, ele deu uns passinhos, pelo menos 2, 3 passos ele deu. Mas a gente esquece de uma coisa: o Pedro saiu andando sobre as águas e voltou andando sobre as águas. Porque ele voltou com Jesus. E ele voltou como? Ele não voltou arrastado, Jesus não pegou ele, arrastou ele. Ele voltou andando, irmãos. Então o Pedro foi, caiu no meio do caminho, olhou para Jesus, clamou a Jesus. Quando ele olhou para Jesus de novo, ele voltou a andar sobre as águas. Deus está falando isso comigo e com você hoje. Pode acontecer momentos de na situação, a gente olhar para Jesus e de repente a gente não olha, mas se você voltar a olhar para Ele, se você fixar os teus olhos nele, você vai andar sobre as águas, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer sobre a tua vida. Então Deus fala: olha para Jesus nessa noite, olha para Ele. Ele pode abrir os seus olhos hoje, assim como Ele abriu os olhos de Geazi. Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos, para que ele veja o exército que está conosco. Maior é o que está por nós do que quem está contra nós. Então, que hoje você fala: Senhor, abre os meus olhos para eu poder enxergar o sobrenatural. Abre os meus olhos para eu poder confiar no Senhor. Deus usa dias difíceis, irmãos, para nos ensinar, para nos ajudar a crescer. Então para de olhar as dificuldades que você passa, aquilo que não aconteceu ainda. Deus está querendo te ensinar algo que você talvez não está percebendo. Você está ficando como os 11 no barco, na segurança. Está difícil, mas é melhor assim do que ir para o alto mar. Vai ser pior, vai ser mais difícil. Entenda algo: as tempestades, elas nos moldam à semelhança de Cristo. Haviam 12 homens naquele barco, mas somente um podia dizer que desceu, andou sobre as águas e voltou andando sobre as águas como Jesus.
Pedro entende naquele momento que ele não poderia tirar os olhos de Jesus. Pedro tinha que fixar os olhos. Quando ele tira os olhos, ele encontra dificuldade, mas quando ele volta a olhar, então ele volta a andar sobre as águas. Quando ele lembra quem tem o controle de todas as coisas. E é isso que Jesus estava mostrando para ele: eu tenho o controle. O vento que para você é vento, é ventinho para Jesus, porque Ele é o vento impetuoso. Ele é aquele que vem e invade. É aquele que vem e muda todas as coisas. As tempestades, as lutas, as dificuldades, o mar bravio, vem para nos lembrar quem está no controle. Jesus está no controle. Assim como Pedro, há momentos que nós desviamos o nosso olhar do Senhor. E quando a gente desvia, isso nos leva ao fracasso. Então Deus está falando para você: o sucesso na tua dificuldade está em você olhar para Jesus. A vitória de Jó foi porque ele olhou para Deus e não olhou para a circunstância. Ele confiou no Senhor. Nós precisamos também confiar no Senhor. Então olhe hoje os ventos contrários que vêm contra você como um encorajamento e um momento de experiência para a tua vida. Terceiro e último, enxergue os ventos contrários como meio de Deus se revelar. Enxergue os ventos contrários como meio de Deus se revelar, porque eles revelam o poder de Deus. Jesus acalmou os ventos contrários. E sabe o que é mais interessante? Você também não vê no texto Jesus se levantando e falando: o vento acalma, mar se acalma. A Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, tudo se acalma. Ele não precisou proferir uma palavra, porque Ele é o Senhor. Por isso eu disse no começo, eu creio que quando Jesus ele vem andando sobre as águas, acho que vai tudo se abrindo. Onde ele vai pisando, tipo assim, vai se aplanando. É como a palavra de Deus fala assim, né? Vai sendo os caminhos aplanados. Os vales se erguem, as montanhas se abaixam, para que entre o Rei da Glória. Então fica imaginando Jesus talvez andando ali, sabe, o vento contrário, ele já não é vento contrário, é uma brisa suave. O mar bravio já não é mar bravio, ele já vai, sabe, quase que se abrindo. É o mar se abrindo e Jesus caminhando. Então quando Jesus está no barco, o vento entende: aqui eu não posso mais, eu não posso soprar mais aqui, porque o Senhor chegou. Então, meu amado, assim como Jesus ele acalmou as ondas bravias, os ventos contrários naquela noite, Ele pode fazer o mesmo na sua vida hoje. Pode até se levantar um vento furioso, mas Ele faz cessar os ventos. Ele é poderoso para cessar todas as coisas. A mensagem ela é clara: Ele está no controle dos ventos que se levantam na sua vida. Não sou eu, não é você, não somos nós que estamos no controle. Ele está no controle. Jesus é o mestre do mar. Jesus é o mestre do vento. Jesus é o Senhor de tudo. As tempestades, os problemas, as lutas simplesmente revelam quem Ele é, que Ele é Deus, que Ele é o eu sou. E basta uma palavra do Senhor e tudo é transformado. Quando Jesus sobe naquele barco, tudo se faz bonança. E os discípulos reconhecem diante de Jesus que Ele é o Senhor. Eles se prostraram diante dEle. O seu poder testifica quem Ele é. Entenda algo: quando os problemas se levantam, quando os ventos são contrários, na realidade o objetivo dele, o objetivo das situações, são nos conduzir ao lugar onde nós precisamos estar. Tudo isso conduziu os discípulos a um final, de joelhos, em adoração diante dEle. Então, todos os problemas e dificuldades que se levantam contra as nossas vidas, eles têm um propósito, e o propósito é nos colocar de joelhos diante do Senhor. Então o segredo para você enfrentar as situações com mais tranquilidade: não simplesmente espere os ventos acalmarem para você se prostrar ao Senhor, mas quando você já começar a sentir a brisa que começa a aumentar de intensidade, já esteja prostrado diante da presença do Senhor.
já esteja prostrado diante dele. Às vezes a gente espera a vitória chegar, para a gente glorificar o Senhor, mas antes da vitória chegar, já vai glorificando ao Senhor, porque você sabe que Deus, Ele trabalhará sobre a tua vida, não importa a circunstância. Então Deus está falando, reconheça Ele como Senhor agora. Reconheça hoje Ele como o Senhor da tua vida. Não espere os problemas chegarem. Às vezes a gente espera os problemas chegarem para reconhecermos que nós precisamos dEle. Já reconheça hoje, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua presença, Jesus. Nada expressa, irmãos, mais fé no Senhor do que estar disposto a aceitar a sua vontade e amá-lo incondicionalmente. Ou seja, mesmo quando as coisas parecem piores, mesmo quando parece que nada vai acontecer. Vamos ficar de pé. Curve-se diante do Senhor. Honre Ele como Senhor. Às vezes é difícil enxergar bênçãos no meio das tempestades. Às vezes é difícil enxergar a bênção de Deus no meio das lutas. Às vezes é difícil visualizar o Senhor trazendo algo bom numa situação. Mas é interessante que nós temos inúmeros casos de lugares ruins, de situações ruins, de Deus trazendo algo bom. Com o próprio Jesus foi assim. O que falaram? Viria algo bom de Nazaré. Veio o melhor, veio o Salvador, veio o Senhor de todas as coisas. Eu não conheço a tempestade que pode estar assolando a sua vida hoje, os problemas, mas eu conheço aquele que caminha sobre as ondas. Eu conheço aquele que dá ordem. Eu conheço aquele que fala, eu sou. Eu conheço aquele que muda a situação, aquele que muda o cenário. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui nessa noite. E se você der lugar a Ele, se você crer, se você se apresentar diante dEle, se você olhar para Ele e falar, Senhor, eu olho para Ti, Jesus. Então, meu amado, Ele vai suprir as suas necessidades. Então Ele virá ao teu socorro. E Ele vai fazer algo por você hoje neste lugar. Eu creio. Se você crer, se você confiar, você vai caminhar sobre as águas. Você vai andar na direção do Senhor. Eu não sei como você chegou, não sei quais são as suas lutas, mas se hoje você tem algo difícil na tua vida, eu quero convidar você a vir à frente, a fixar os teus olhos em Jesus, a olhar para Ele e falar, Senhor, eu não quero mais viver por aquilo que vejo, mas eu quero viver pelo que eu creio. E eu creio que o Senhor está andando, Senhor. Grava, Senhor Jesus, no meu coração. Grava, Senhor, o entendimento daquilo que Tu tens para mim. Que eu possa, Senhor, fixar os meus olhos em Ti. Que eu possa olhar para Ti, que eu possa confiar. O Senhor estará comigo, aonde quer que eu esteja. Por isso eu quero orar pela tua vida hoje. Você tem algo, você está passando por uma situação. Eu quero convidar você a fixar os teus olhos em Jesus e a vir à frente e a orar em nome de Jesus. Senhor, nessa noite a tua palavra, Senhor, tem sido ministrada, Jesus. O Senhor tem falado, Senhor, com a tua igreja. O Senhor tem falado com vidas aqui. Quantas vezes, Senhor Jesus, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, os nossos olhos não estão fixos em Ti. Senhor, quantas pessoas, Senhor Jesus, talvez chegaram nesta casa hoje, Senhor Jesus, com algum tipo de problema, com algum tipo de situação, e talvez desanimando, Senhor, talvez enfraquecendo, porque Jesus, talvez as coisas não estão acontecendo da forma como esperavam. Mas meu Deus, nessa noite, coloca as Tuas mãos, Senhor. Nessa noite, Senhor, coloca as Tuas mãos sobre estas vidas, que assim como Pedro, Senhor, eles possam enxergar o Senhor no meio das dificuldades, eles possam enxergar o Senhor no meio das lutas, Senhor Jesus.
e saber que o Senhor vem ao encontro, que se nós estivermos e colocarmos os nossos olhos fixos em Ti, então nós veremos, Senhor, o Teu agir, nós veremos a Tua mão. Por isso hoje, Senhor, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, Senhor, que precisa do Teu toque hoje, que precisa que essa fé seja aumentada, Senhor Jesus, que precisa, Senhor, remodelar o curso, Senhor Jesus, Pai, que eles não olhem mais para o tamanho, Senhor, dos gigantes, mas que eles olhem, Senhor, para Canaã, Senhor, para a terra que mana leite e mel, que eles olhem para o Senhor, que eles olhem, Senhor Jesus, que o Senhor vai os conduzir a pastos verdejantes. Senhor, o Senhor está nos levando para algo muito maior, Senhor, algo que não é temporal, mas algo que é eterno. Que nós possamos olhar para aquilo que é eterno, possamos olhar, Senhor, para aquilo que vai durar para sempre. Por isso, sobre a Tua igreja hoje, Senhor, derrama a Tua graça e a Tua luz, Senhor. Aumenta a fé neste lugar, Senhor. Aumenta, Senhor Jesus, sobre a Tua igreja. Que eles sejam renovados, que eles vejam a Tua mão, Senhor, agindo por eles. Por isso, visita, Senhor, que eles possam crer na Tua bondade, que eles possam crer, Senhor Jesus, que o Senhor é fiel, não importa a circunstância. Senhor Jesus, que eles estejam firmes no fundamento que é a Tua palavra, que eles estejam firmes, Senhor Jesus, Pai, na Tua presença. Por isso que nós possamos declarar hoje, Senhor, que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos, e os nossos olhos estão fixos em Ti, em nome de Jesus.